Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando César e o assunto hoje é técnicas de organização e condução de reuniões. Bom, eu vou começar perguntando para vocês se você conduz bem as suas reuniões, ou melhor, se vocês conduzem bem as suas reuniões. Se é que vocês já participaram de uma reunião, provavelmente sim, né? Até dentro da própria sala de aula ou com os colegas de aula, no trabalho. Você já teve a responsabilidade de planejar e conduzir uma reunião? Bom, a primeira coisa é a seguinte: se você tiver uma reunião com os objetivos e processos bem claros, você vai conseguir transformar suas reuniões em momentos produtíveis e até agradáveis. Tem algumas frases que são familiares para muitas pessoas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido alguém falando, já deve ter falado alguma delas, né? Por exemplo, que reuniões são perda de tempo, reuniões não servem para nada, tem muito blá 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 e pouca decisão, reuniões são muito longas, entre outras reclamações relacionadas às reuniões. E não deixa de ser verdade. Se a reunião não foi planejada com antecedência e não tiver clareza e objetividade, elas acabam caindo nesses conceitos aí que vocês acabaram de ler, tá certo? Nós vamos ver aqui algumas dicas para que vocês façam a condução de reuniões com eficiência, tá? Por quê? As reuniões, elas são o mais importante fórum para a tomada de decisões, para informar pessoas ou coletar opiniões. É o local para praticar o gerenciamento participativo. Mas as reuniões, sem uma tecnologia adequada para sua execução, acabam se tornando um flagelo na vida das pessoas e das empresas. Quem já não dormiu em alguma reunião de que participou? Principalmente aquelas reuniões depois do almoço, né? Onde a pessoa que conduz a reunião começa a falar, monopolizar a reunião e acaba que você pega no sono, né? Enfim, isso é normal acontecer, mas não deveria. As reuniões que funcionam são um ponto de equilíbrio entre as necessidades individuais e grupais. Para funcionarem, elas precisam de clareza de objetivos e de processos para sua condução. E você, como líder de uma reunião, é o responsável por isso. Saber ouvir e respeitar a opinião do outro, ficar atento, demonstrar interesse, contribuir com perguntas e respostas pertinentes de forma objetiva e se comprometer com as ações e decisões tomadas são algumas das atitudes que todo profissional precisa ter em uma reunião. A reunião bem-sucedida é aquela que, primeiro, foi pautada. Vamos já comentar sobre isso aí. Segundo, a pauta foi transmitida a todos os participantes. Ou seja, primeiro foi pautada, ela teve um planejamento, foi discutido o que seria comentado, o que seria falado nessa reunião. Segundo, a pauta foi transmitida a todos os participantes. Todo mundo que vai participar sabe o que vai ser tratado e, consequentemente, se prepara para isso. Terceiro, o gestor mantém o respeito por todos os integrantes e lhes permite expressar seus pontos de vista. A pessoa que está conduzindo a reunião tem que respeitar todos os integrantes dessa reunião e permitir que eles expressem seus pontos de vista. Mas tem que tomar cuidado, tá? Para que essas pessoas que, na hora que vão emitir as suas opiniões, não saiam do foco da reunião, não percam a direção do assunto, para que a reunião não perca o foco. Então, o gestor da reunião tem que ter coerência e habilidade para poder manter a reunião dentro dos trilhos, tá certo? Daí a importância da pauta e de transmitir essa pauta para todos os participantes. Quarto, em relação à reunião bem-sucedida, quarta e última observação é que o gestor da reunião sabe discernir os pontos de utilidade e os faz convergir para o objetivo. Isso está muito relacionado ao terceiro, não é isso? Manter o respeito por todos os integrantes e permitir que eles expressem seus pontos de vista. Mas para isso ele tem que saber discernir os pontos de utilidade e fazer com que essas observações tenham convergência para o objetivo da reunião, tá certo?
Essa é a opinião do Abraham Shapiro, que ele é consultor empresarial e coach de líderes. Bom, de acordo com o um estudo realizado pela Tríade Consultoria, o desperdício que se tem com reuniões improdutivas é de aproximadamente R$ 500 mil a cada 100 funcionários. Mas como assim, professor? A pessoa vai fazer uma reunião e a empresa acaba tendo prejuízo por causa dessa reunião? Sem dúvida. E um dos fatores que levam ao prejuízo é que uma empresa parada gera prejuízo. Se você não está produzindo, você está tendo prejuízo. Você tem toda uma infraestrutura montada para produzir um bem ou serviço. E se você para por alguns momentos para realizar uma reunião, para transmitir uma informação, para divulgar ações, e você não consegue ter uma reunião produtiva, você acaba caindo no prejuízo, tá certo? E esse estudo realizado pela Tríade mostrou que as reuniões improdutivas têm o desperdício de R$ 500 mil a cada 100 funcionários. Uma reunião produtiva costuma ser rápida, ter um objetivo a ser alcançado e gerar algum tipo de ação futura. A comunicação entre profissionais ou os membros de uma equipe, seja para planejamentos, tomadas de decisão ou limar conflitos, é fundamental. E aí agora a gente vai ver algumas dicas apontadas pelo especialista em administração do tempo e produtividade, Christian Barbosa, para que vocês façam reuniões produtivas. Bom, para começar, a primeira dica é: abra a reunião clarificando os objetivos. Você tem que se certificar de que todas as pessoas presentes agregam algo ao tema e que concordam no tempo proposto para a discussão. Traduzindo, você não vai fazer uma reunião convidando pessoas que não tenham algo a agregar para o assunto que vai ser discutido. Convoque para a reunião pessoas que tenham alguma relação com o que vai ser tratado. Caso contrário, não convidem essas pessoas, porque não há motivo delas estarem ali presentes. Deixe o objetivo e a pauta escritos e visíveis durante toda a reunião. É interessante que os participantes tenham a visão do que está sendo discutido, para que não percam o foco e saibam o que está sendo tratado ali. Tudo bem? Segunda dica é que você que está conduzindo a reunião, permaneça de pé. Sempre que conduzir reuniões, faça a condução de pé. Por quê? Isso permite evitar conversas paralelas, em função do posicionamento. E também permite que você observe os participantes. Você pode incentivar ou controlar a participação deles. E ajuda a referenciar visualmente o objetivo escrito quando o foco é perdido. Traduzindo em miúdos, conduza as reuniões de pé, porque você vai ter um controle maior sobre os participantes e vai impor, pela sua postura, maior respeito para o que está sendo tratado. Outra dica interessante é essa: utilize um relógio. Um dos principais desafios para os condutores que são treinados e começam a aplicar as técnicas de reunião é o controle do tempo da reunião. Como sugestão, deixe um relógio grande exposto e visível para todos, para que todo o grupo seja conscientizado e se preocupe com o tempo, porque é muito comum, durante uma reunião, na hora em que o gestor da reunião abre para que as pessoas participem, elas percam o foco e comecem a viajar nos assuntos, comentando coisas que não estão relacionadas à reunião ou até possam ter relação, mas eles se perdem na quantidade de palavras colocadas e acabam ultrapassando o tempo previsto. Então é importante ter foco no tempo e, como foi acabado de dizer aqui, é um desafio grande. Registre a memória da reunião. Para evitar que a conversa se perca ou fique prolixa, significa prolixo, que a conversa se estenda demais. Convém registrar as principais ideias discutidas na reunião e os próximos passos, ou seja, as decisões que foram tomadas e quem vai agir, com o responsável e data para a ação. Uma vez que você delega responsabilidades dentro da reunião, é importante que isso seja registrado, e que esse registro tenha lá o nome do responsável,
e a data da execução da ação, ok? Como é que vai ser feito esse registro, né? Através da ata. Vamos já comentar sobre a ata. Outra dica é, avalie o processo. Após a reunião, faça uma pesquisa com os participantes sobre a mesma e seu processo de condução, pois isso o ajudará a aprimorar a sua técnica. Você pode usar um formulário de análise de desempenho, não é isso? Procurar a opinião das pessoas que participaram da reunião, vendo os pontos fortes e os pontos fracos, e eliminando os pontos fracos para que as próximas reuniões sejam mais produtivas. A pauta. A pauta é a ferramenta que é utilizada para registrar, para registrar o que vai acontecer na reunião, não é isso? A definição de uma pauta na reunião é fundamental para que o assunto mais importante seja de fato discutido e as decisões sejam tomadas. Lembrando, a pauta é o documento que antecede a reunião, é o planejamento da reunião. Nela estão registrados os assuntos que serão tratados na reunião. É diferente da ata, que registra a memória da reunião. O tema a ser comunicado previamente a todos os participantes está na pauta. Sem um foco principal, o assunto pode ficar disperso, fazendo com que os participantes se desinteressem. Como eu falei no começo do assunto, aquela reunião enfadonha, feita depois do almoço, projetado através de um data show à meia luz, e se o assunto for um assunto que não seja dinâmico ou de interesse da plateia, acaba gerando desinteresse e, consequentemente, pode fazer com que a assistência caia no sono. Aqui nós temos um modelo, tá, de um formulário utilizado pelo Senai, que é uma convocação de reunião, que é um modelo de pauta que nós utilizamos na escola para passar a informação para os demais participantes da reunião. Nela é apresentada a data, o horário de início da reunião, o horário do término, tá certo? Isso é muito importante, você definir quando ela começa e quando ela termina, onde ela vai acontecer, qual é o assunto que vai ser abordado, tá certo? E quais são os objetivos de discutir esse assunto. Tem os tópicos que serão discutidos durante a reunião e a duração de cada discussão. Isso é muito importante também. Daí aquela dica anterior de você deixar um relógio grande exposto e controlar o tempo para que você não perca o foco e não perca o tempo que foi definido para a discussão de cada assunto. E mais embaixo nós temos lá quem vai coordenar a reunião, que é o gestor da reunião, e as pessoas que irão participar. É importante que a pauta passe pelo ciente, né, das pessoas que vão participar da reunião. Elas vão dar um ciente, registrando lá que estão, que tem conhecimento do que de que a reunião vai acontecer e do que vai ser tratado, tá certo? E importante também esse documento, porque caso haja a ausência de algum participante, pode ser cobrado dele depois o porquê dele não estar presente à reunião. É muito importante existir o acompanhamento e a cobrança das ações que foram definidas. Sem estas ações, este encontro entre profissionais pode perder o efeito e a credibilidade. Uma medida eficaz nesse sentido é a ata da reunião, para documentar quais são as responsabilidades de cada um dos participantes sobre determinado projeto, bem como os prazos estabelecidos para as tarefas. Então, a pauta da reunião é o documento que antecede, informa hora, dia, local, assunto que vai ser discutido. A ata da reunião é a memória da reunião, é o registro do que foi discutido, tá certo? E das decisões tomadas. Aqui nós temos um modelo de ata de reunião, não é isso? Onde tem lá, aproveitando para dizer que não tem um padrão, tá certo? Você tem modelos disponíveis em diversos meios aí de mídia, pela internet principalmente, mas você pode desenvolver, as empresas podem desenvolver os seus próprios formulários, tanto de pauta como de ata de reunião. É o exemplo que eu acabei de dar do Senai, que tem lá um formulário
que é um padrão utilizado no Senai Amazonas, tá certo? E que não necessariamente, com certeza não é seguido por outras escolas. E aqui nós temos um exemplo de uma ata de reunião, né, que diz aqui, né, com clareza o seguinte, ó, ata de reunião da diretoria aí você vai inserir o nome da empresa, realizada a data em que a reunião foi realizada, o CNPJ da empresa, lá ele achou importante colocar essa informação, e aí tem lá, aos tantos dias do mês X do ano tal, na sede da sociedade localizada, cita-se o endereço, e aí as informações relacionadas à empresa, a qual informou a necessidade de instalação de uma filial da sociedade A. Enfim, os assuntos que foram tratados durante a reunião. Coloca-se lá embaixo o local e a data da reunião e a assinatura do responsável pela ata. Por que é importante ter uma ata, gente? Para a posterior consulta. Durante a reunião não foram tomadas as decisões, vamos supor lá, ficou definido na reunião que o professor Fernando César será responsável pela unidade curricular prática profissional simulada, com início no dia X. Mas lá na frente, esquece-se quem ficou responsável por essa disciplina, e aí, para saber quem ficou, uma das possibilidades que eu tenho é consultar a ata dessa reunião. Daí a importância do registro detalhado de tudo que foi decidido, com o nome do responsável e a data da execução da atividade. Tudo bem? Bom, para fechar aqui nossa aula rapidinho de hoje, vocês têm lá agora na sala de aula de vocês um teste de autoconhecimento. Vocês responderão questões dessa aula para verificar se você tem perfil para planejar e ou conduzir reuniões. Vocês irão responder as perguntas marcando um X para cada resposta e depois, ao final, vocês terão lá um gabarito dando o perfil de vocês relacionado a esse assunto. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado esse assunto e que as reuniões de vocês futuramente sejam bem produtivas, visto que nas próximas disciplinas esse será um recurso muito utilizado. Obrigado e até daqui a pouco.